o tribunal de Cristo. Nós encontramos na palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, a palavra de Deus dizendo o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Este tribunal de Cristo, ele será instalado na segunda vinda do Senhor. E este tribunal de Cristo é para o julgamento dos salvos. Este julgamento não diz respeito à salvação, porque é um julgamento para as pessoas salvas. Tribunal no grego é bema, é uma plataforma elevada, é uma arquibancada de exames onde os juízes de uma competição ou corrida decidiam que tipos de galardões deveriam ser dados. No tribunal de Cristo nós seremos galardoados, ou as nossas obras serão queimadas à luz da palavra de Deus, encontrada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 8 até o verso 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 8 ao 15, narra o seguinte: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro sobre este fundamento edifica, constrói, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se revelará. Na verdade, o dia do julgamento a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra, o trabalho de cada um. Se o trabalho que alguém fez dessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se o trabalho de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Os galardões ou coroas serão dados pelo Senhor neste tribunal, para aqueles que desenvolverem o trabalho do Senhor a contento aqui na terra. Mas,
Se o trabalho que a pessoa realizou aqui na terra, no reino de Deus, o salvo, não atendeu às expectativas da palavra de Deus, todo o trabalho será queimado naquele tribunal. Os galardões ou coroas são adquiridos pelo trabalho, são adquiridos pelos cooperadores de Deus, são edificados, construídos sobre a base Jesus Cristo, mas essas coroas, esses galardões, eles serão concedidos às pessoas conforme o material que a pessoa estiver construindo o reino de Deus aqui na terra. Então, há a escolha de material. Por isso que no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, no verso 10, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro sobre ele edifica, mas veja cada um como edifica, como constrói, como trabalha sobre o fundamento, sobre a base, Jesus Cristo. Então, não receberá galardão, não receberá coroa, naquele dia do tribunal de Cristo, as pessoas que enviarem materiais temporários, madeira, feno, palha, mas receberá galardão, receberá coroa, aquele que edifica sobre Cristo com materiais eternos, ou seja, ouro, prata, pedras preciosas. Mas pastor Josias, como é que nós vamos entender isso na prática? É o que nós tentaremos apresentar neste culto. E nós iremos apresentar algumas coroas pertinentes ao trabalho do salvo. A primeira coroa que nós queremos apresentar é a coroa da vida. E os senhores e as senhoras poderão ir para a palavra de Deus, no livro de Tiago, e no capítulo 1, no verso 12, e fala sobre aqueles que suportarem as tribulações, as aflições desta vida. Essas pessoas serão alcançadas e receberão uma coroa, que é conhecida como a coroa da vida. É uma coroa específica, está reservada, são várias coroas, e várias pessoas estarão recebendo esta coroa. São aquelas pessoas que suportam as tribulações, que suportam as tentações aqui neste mundo. No Salmo 119, no verso 67, o salmista diz: foi bom quando eu fui afligido, porque eu aprendi a cumprir a tua palavra. No Salmo 119, 71 também, o salmista exalta ao Senhor por ter passado pelas aflições, pelas tribulações. Quando nós vamos para a palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nós vemos também a palavra de Deus chamando a nossa atenção a respeito das tribulações, das aflições, das provações, das tentações que nós salvos passamos aqui, que eu passo, que você passa. Nós somos afligidos, nós somos tentados, nós somos provados aqui na terra. Então nós passamos, e a palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, nós encontramos: não veio sobre vós tentação senão humana,
Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus não permite que nós sejamos afligidos além das nossas forças. Deus não permite, meu irmão, minha irmã, que você seja tentado além das suas forças. Deus não permite, à luz desta palavra, que você seja provado além das suas forças. Tem servo do Senhor que diz: eu não suporto. Tem serva do Senhor que diz: eu não vou aguentar. É engano, porque o Senhor, Ele está no controle da minha e da tua vida. Ele sabe até onde nós podemos suportar a provação. Ele sabe até onde nós podemos suportar a tentação. Ele sabe até onde nós podemos suportar a aflição. Ele sabe até onde nós podemos suportar a perseguição. Ele sabe o ponto, Ele sabe a distância que nós temos condições de percorrer. Ele sabe, Ele conhece. Ele não permite que nós sejamos afligidos, sejamos provados, sejamos tentados além das nossas forças. E o que é que a palavra de Deus está dizendo? Nesta ocasião, é que aqueles salvos que suportarem as aflições desta vida, aqueles salvos que suportarem as perseguições desta vida, aqueles salvos que suportarem as provações desta vida, aqueles salvos que suportarem as tentações desta vida, esses salvos, eles receberão uma coroa, e o nome desta coroa é a coroa da vida. Essas pessoas são salvas? Sim, mas além da salvação, elas suportaram, e então receberão a coroa da vida. Outra coroa que a palavra de Deus apresenta é a coroa incorruptível. E esta coroa incorruptível, ela é apresentada também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, desta feita, do verso 24 ao 27. 1 aos Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, salvos, servos do Deus Altíssimo, porém, corremos neste mundo para alcançar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, diz o apóstolo Paulo, não como a coisa incerta. Eu assim combato, luto, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, não venha a não receber a coroa incorruptível. É outro tipo de coroa, é outra coroa que o Senhor tem reservado e que estará coroando muitos salvos, muitos servos e servas do Senhor naquele tribunal. Então, nos jogos gregos, nenhuma pessoa poderia competir se não fosse um cidadão grego. Também, nenhuma pessoa pode participar do serviço ao Senhor para obter uma coroa, se não pertencer à família de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só recebe a coroa incorruptível
a pessoa que pertence à família de Deus, a pessoa que é salva. Primeira carta de João, no capítulo 1, verso de 11 a 12, diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, através do novo nascimento. Quando nós lemos também no Evangelho de João, no capítulo 3, de 3 a 8, nós vemos o Senhor Jesus falando: necessário vos é nascer de novo. E nascer de novo é crer em Jesus como seu Salvador, é receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, não aceite nenhuma dúvida na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Se porventura paira alguma dúvida de salvação na sua vida, agora, neste exato momento, exerça uma fé viva em Jesus Cristo e afirme: eu creio em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Você pode escrever aí no chat, você pode chegar e verbalizar aí aonde você está: eu creio em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Então escreva isso aí, anote, declare isso em alto e bom som: eu creio em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Você que é salvo, você então está também na fila para receber uma coroa incorruptível naquele dia glorioso preparado pelo Senhor. Para isto, o salvo precisa subjugar o seu corpo, precisa correr essa corrida que está diante de nós, precisa negar-se a si mesmo, olhando para Cristo, precisa revestir-se da armadura de Deus, precisa apresentar o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, você já é salvo, você já é salva, mas para receber uma coroa incorruptível, você precisa recusar os manjares deste mundo, você precisa recusar os poderes deste mundo, você precisa recusar a fama deste mundo, desde que esses manjares, esses poderes, esta fama, venha manchar a sua vida espiritual. Sim, tome o exemplo, entre outros, de Moisés. Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele recusou ser um faraó, ser o imperador do Egito, ser um homem de poder na face da terra, para pertencer ao Senhor nosso Deus, para sofrer junto com o povo de Deus, para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Tome o exemplo de Moisés. Sim, mas pastor, e se Deus quiser que eu tenha fama nesta terra, e se Deus quiser que eu tenha poder nesta terra, e se Deus quiser que eu tenha bens materiais nesta terra, sim, você pode usufruir, você pode ser uma autoridade aqui na terra, pode ter fama aqui na terra, você pode ter bens e muito bens aqui na terra, desde que estes bens, que esta fama, que este poder não manche a sua vida espiritual, porque se estes manjares, eles mancharem a sua vida espiritual, você que crê em Jesus é salvo, mas perderá a coroa incorruptível. É justamente isto o que a palavra de Deus nos revela. Mas tem uma coroa também, que é a coroa da retidão ou da justiça. A retidão de Deus é colocada no meu e no teu coração quando nós recebemos a Jesus como Salvador. Mas a coroa da retidão é adquirida através do serviço ao Senhor. Você tem sido justo na sua vida? Você, minha irmã, que tem empregada em casa, você tem sido justa para com a sua empregada?
A sua empregada recebe o que é justo, o que faz jus. Você tem prazer em pagar a sua empregada? Você, meu irmão, que é empresário, você é justo para com os seus empregados, para os seus colaboradores? Ou você nega aquilo que os seus colaboradores e empregados têm direito? Você é salvo, mas se você for injusto para com as pessoas que estão ao seu redor, você não receberá a coroa de retidão. Você não receberá a coroa de justiça. Sim, esta coroa da justiça, esta coroa de retidão, ela está separada para aqueles que anseiam a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas não somente anseiam a segunda vinda do Senhor Jesus, mas essas pessoas vivem para o Senhor Jesus e promovem a justiça aqui na terra, e assim elas estarão preparadas para receber a coroa da justiça, a coroa de retidão. Mas o que dizer mais? É a coroa de glória. Essa coroa de glória, ela é separada pelo Senhor. O Senhor tem separado esta coroa de glória, e nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, nos versos 2, 3 e 4, estou falando sobre a coroa de glória. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a igreja de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor Jesus Cristo, no tribunal, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esta coroa de glória, ela é reservada para o salvo que foi chamado para ser pastor, que foi chamado para ser ministro de Deus. Esta coroa de glória, ela foi reservada. Ela foi reservada para o pastor. Interessante é que a palavra de Deus, ela chama também a nossa atenção, e nós encontramos em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 41. Veja bem, antes de ler o texto, a coroa de glória é para pastor, mas para pastor que serve de exemplo para o rebanho, para pastor que cumpre a palavra de Deus, para pastor que é chamado e é fiel ao chamado do Senhor. Mas essa coroa de glória, ela também é para outra classe de pessoa. Mateus capítulo 10, verso 41. Quem recebe um pastor na qualidade de pastor, receberá também galardão de pastor. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Quem recebe um pastor, quem respeita um pastor, quem ama um pastor, quem procura ajudar um pastor, seja na área ministerial, seja na área familiar, ajudando a sua família, seja chegando junto do pastor, quem procura chegar junto no pastor, a Bíblia diz, Mateus capítulo 10, verso 41, quem respeita um pastor, quem honra um pastor, quem torce para o sucesso de um pastor, esse salvo, esta pessoa, receberá também galardão de pastor, receberá uma coroa de glória. Aleluia. A palavra de Deus, ela é tão rica, que chega a galardoar, mesmo aquele salvo que não foi chamado para ser pastor. Chega a dar uma coroa de glória, mesmo para aquela pessoa salva que não foi chamada para líder ministerial.
mas que honra, que ama, que respeita, que obedece ao pastor, a Bíblia diz que receberá galardão, que receberá coroa de glória diante do tribunal de Cristo. Sim, mas tem a coroa de vencedor. Apocalipse capítulo 3, versos 11 e 12, diz que há uma coroa. A coroa para aquela pessoa que enfrentou as lides deste mundo, a pessoa que é salva, mas que trabalhou na obra do Senhor, que lutou na obra do Senhor, e que venceu, que saiu vencedora na obra do Senhor, no trabalho do Senhor. Essa pessoa, ela receberá uma coroa de vencedor. É uma coroa também específica. Apocalipse 3, versos 11 e 12. Mas sabe o que é que a palavra de Deus registra também? É que tem salvo que tem perdido esta coroa. A coroa foi reservada para esse salvo, para esse irmão, para essa irmã. Tem o nome do irmão e tem o nome da irmã. O Senhor reservou a coroa para aquele salvo, para aquela pessoa salva. Mas tem salvo que perde essa coroa. Não é perder a salvação, é diferente. Salvação não se perde. É perder galardão, é perder a coroa do vencedor. Gênesis capítulo 25, verso 33, capítulo 35, verso 36, fala a respeito de Jacó e Esaú. A bênção da primogenitura era para Esaú. Esaú nasceu primeiro. O galardão, meu irmão e minha irmã, era para Esaú. Mas Esaú perdeu o galardão, perdeu a bênção, perdeu a coroa da primogenitura. Porque ele quis satisfazer os seus anseios, a sua necessidade física, o seu estômago, quis satisfazer os seus olhos. E ele, por querer as coisas passageiras deste mundo, ele perdeu a coroa de vencedor. Perdeu a coroa da primogenitura para o seu irmão Jacó. O primogênito era ele, mas ele perdeu para Jacó. Querem mais? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 20 e 26, fala a respeito de Judas, que era apóstolo do Senhor Jesus. Judas tinha uma coroa de vencedor separada para ele nas mansões celestiais. Mas Judas perdeu, e quem vai receber a coroa de vencedor diante do tribunal de Cristo é Matias. Está registrado, Atos dos Apóstolos 1, versos 20 e 26. Meu irmão, se você não fizer o trabalho que Deus destinou para você fazer, outro vai fazer, mas você perde a coroa. Minha irmã, Deus te chamou para orar. Se você não orar, não vai perder a salvação, mas vai perder a coroa pertinente àquele trabalho separado por Deus para você. Se você foi chamado para ser levita, para louvar ao Senhor, e se você não faz por isso, por aquilo ou por aquilo outro, outro vai ser levantado e vai fazer, mas vai receber a sua coroa. Se você foi chamado para ser evangelista, se você foi chamado para ser pastor, se você foi chamado para ser diácono, se você foi chamado para receber as pessoas na porta da igreja, se você foi chamado
para o ministério da tesouraria na igreja, se você foi chamado para a administração, se você foi chamado para a ação social no reino de Deus, se você foi chamado para um trabalho específico no reino de Deus, e você, meu irmão, por isso ou por aquilo, não tem exercido a função separada por Deus para você, outra pessoa Deus vai levantar, mas você não vai receber a coroa que estava separada para você. Tribunal de Cristo tem a coroa de mártir, é daquela pessoa que sofre, é daquela pessoa que perdeu a vida por causa do evangelho ou está disposta, se houver necessidade, a morrer pelo povo de Deus, pelo reino de Deus, pela causa do evangelho. É o salvo que sofreu ou morreu por sustentar a fé. É alguém que é morto pelo testemunho da palavra de Deus. O primeiro mártir que a palavra de Deus registra é Estevão. Atos dos Apóstolos 7, 22, versos 54 a 60, capítulo 22, 20. Estevão foi o primeiro mártir. E ele, ao ser apedrejado, sabendo que iria dar o último suspiro, por causa do evangelho, por causa de Jesus Cristo, o sangue jorrando do seu corpo, as forças se esvaindo, vou morrer, mas ele ergue e vê os céus abertos, Jesus em pé, de braços abertos, o recebendo em honra e glória. Sim, senhores, sim, senhoras, mas eu queria fechar nesta ocasião, porque tem uma coroa reservada também para os ganhadores de alma, para aqueles que testemunham e vidas são salvas. É a coroa de gozo ou de alegria. Ela é dada aos ganhadores de vidas para Jesus. Razões para ganhar vidas para Jesus. Provérbios 11:30 diz que quem ganha vidas, salvo é. Tiago capítulo 5, verso 20 diz que quem salva vidas, cobre multidão de pecados e arrancam a pessoa do reino das trevas. A Bíblia diz que quem salva vidas, Daniel capítulo 12, verso 3, diz que quem salva a vida, quem é usado como um instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas, brilhará como estrela para sempre nos céus. Mas se não bastasse, quando a pessoa é um instrumento de Deus para que vidas sejam salvas, os anjos exaltam e glorificam o nome do Senhor. Portanto, se não bastasse a salvação, Deus tem reservado galardões ou coroas para os salvos. Mas a maior alegria que deve pairar no meu e no seu coração, se porventura, eu vou falar a respeito de mim mesmo, se porventura eu não alcançar a coroa da vida, se porventura eu não alcançar a coroa incorruptível, se porventura eu não alcançar a coroa da retidão e da justiça, se porventura eu não alcançar a coroa de glória, se porventura eu não for encontrado vencedor e alcançar a coroa de vencedor, se porventura eu não alcançar a coroa de mártir, se porventura eu não alcançar a coroa de gozo e de alegria, eu me alegro acima de tudo, porque o meu nome está escrito no livro da vida, e estarei me alegrando com a sua vitória, meu irmão, com a sua coroa, minha irmã. Estarei nos céus. O salmista disse: mesmo que lá no céu eu seja um porteiro no templo celestial, eu me alegrarei na presença do Senhor. A minha alegria é que meu nome está escrito no livro da vida. Gostaria de receber uma coroa, mas se não receber, eu tenho convicção
através da fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Não porque seja melhor do que A ou B, mas porque Jesus Cristo me amou e deu a vida dele por mim, perdoou os meus pecados e escreveu o meu nome no livro da vida. Galardões, coroas são importantes sim, mas o mais importante é que quando se fizer chamada, lá eu estarei. Chamada final, número 108. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pôs findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.